Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja na tua vida, em especial agora, auxiliando você a compreender a sua palavra, abrindo os teus olhos, a fim de que você possa estar preparado para finalizar a sua história em breve aqui na Terra. Estou falando porque nós vivemos dias muito solenes, né? Eu creio que nós vivemos o último período de relativa paz, até que comece a última volta do relógio, ou seja, a crise final antes de Jesus voltar pela segunda vez à Terra. O título da mensagem de hoje, ele é muito pertinente e eu creio que traz instruções para todos nós. Ele é o Big Brother de Satanás. O Big Brother de Satanás. E a gente vai explicar isso aí mais tarde, ok? Mas não sem antes fazer aquilo que o Senhor também pediu, conforme encontra-se no livro de Malaquias, capítulo 3. Convido os irmãos para abrirem no versículo 10, onde o Senhor diz: trazei, é uma ordem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queria relembrar aos irmãos que os dízimos e ofertas são usados para a confecção, a produção de materiais evangelísticos. Eu tenho um deles aqui em mãos hoje. É o folheto Que Bem Farei para Conseguir a Vida Eterna. Vocês podem ver que trata-se de um folheto que tem uma diagramação bem esmerada. Até investimos muito tempo, foram 6 meses para chegarmos a esse resultado aqui. E isso aqui exige o uso do trabalho de profissionais para que façamos o melhor para Deus, assim como em outros materiais também. E esses materiais estão disponibilizados para, de forma gratuita, serem utilizados por você que nos assiste. A propósito, quero fazer um apelo a todos vocês que têm interesse em fazer evangelismo para que solicitem os materiais. Eu disse isso algumas semanas atrás, que caiu um pouco o número de solicitações de materiais evangelísticos. Isso não é um bom sinal, porque a nossa igreja deve estar sempre trabalhando, entende? Então, a começar pela igreja sede, os materiais que estão aqui, eles estão aqui para que saiam, não para que fiquem, né? Eles não são o ornamento da mesa. Então, os irmãos que se sentem tocados no coração, levem, né? Distribuam, porque ainda há tempo das almas se converterem. Nem sempre será assim. E você que nos assiste de longe, entre em contato conosco através do WhatsApp. Nós vamos te passar o número. E aí você pode solicitar este material, ok? Você que é dizimista, você que é ofertante, faça uso, né, do teu privilégio de evangelizar também. Nós temos folhetos, são vários títulos, eu só mostrei um. Temos materiais para estudo bíblico. E lembramos também que estamos hoje diante de 2 projetos que estão em andamento. Um deles é a construção da igreja sede do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Cita a rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Já executamos algumas etapas, temos que dar início à próxima etapa, aproveitando que a temporada de chuvas vai começar a arrefecer, vai nos dar uma trégua, e aí poderemos dar sequência à construção. Quem tem interesse, é dizimista e ofertante, quiser o relatório financeiro da construção, nós também possuímos, ok? Então, nós queremos operar com transparência, levantando sempre mãos limpas, mãos santas diante de Deus. Para você que nos assiste, o nosso WhatsApp é DDD 41, número 99509
991-99525. Repetindo, 41-99509-8425. Entre em contato conosco, nós vamos te dizer como é que você pode encaminhar teus dízimos e ofertas e também solicitar o material evangelístico. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque não tens nos faltado, de maneira que aqui estamos em boas condições para te cultuar, para te louvar, para aprender dos teus caminhos. Amém. Também agradecemos porque o Senhor tem nos prosperado a ponto de apresentarmos no teu altar os dízimos e ofertas, o tributo de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos os dizimistas e ofertantes, todos aqueles cujo coração o Senhor inclinou e moveu em direção a esta obra, bem como também abençoe os administradores, que têm o encargo de dar a destinação correta a essas contribuições, para que a tua obra avance e o verdadeiro evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Que sejam estes, Senhor, fiéis, podendo sempre levantar mãos santas diante de Ti, na Tua presença. Abençoe, Senhor, a congregação, a que aqui se encontra e a virtual que nos assiste, para que possa receber o Teu Espírito Santo neste momento, compreender a Tua palavra e receber a sabedoria que vem de Ti, para que aplique nas suas vidas. E também peço que o Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, possa me usar a fim de que o Teu povo seja instruído por Ti. Amém. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como dissemos há pouco,
O título da mensagem de hoje será O Big Brother de Satanás. Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias na carta a Pedro. Nós vamos meditar primeiro nesse texto, antes de falarmos algumas coisas que vão servir para ajudar a todos a se contextualizarem e a entenderem melhor o tema. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 8, a Bíblia diz o seguinte: 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios. Sóbrio quer dizer no domínio, né, da tua razão. Não bêbado. Sóbrio é o contrário do bêbado. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos um inimigo que não dorme. E hoje nós vamos revelar aqui uma das suas estratégias, a fim de que possamos fechar portas que eventualmente possam estar sendo deixadas abertas para a ação do inimigo. Uma coisa que estuda-se em vários ramos do conhecimento, entre eles o marketing, é o comportamento das pessoas. Notadamente, falando do marketing, é o comportamento das pessoas em relação a um produto que se queira lançar, um produto que se queira modificar. E uma das formas de se avaliar isso é uma forma de pesquisa, usando um instrumento chamado sala espelho. Alguns aqui talvez já tenham ouvido falar. A sala espelho, ela é algo, eu vou tentar desenhar aqui, vamos ver se sai. Então, vamos supor que aqui fosse a base, né, o chão da sala. Então, está aqui, né, tá lá as paredes, né, aqui, assim. Então, está aqui. Dentro da sala, ou nessa parte aqui, está a pessoa. Eu vou fechar aqui, então. Em azul, eu tenho um indivíduo lá, vou desenhar bem simplesinho, tá aqui. E a pessoa vai se deparar com uma situação, um produto ou qualquer outra coisa, né? Então, aqui tem, por exemplo, uma mesinha com alguma coisa lá em cima da mesa. Pode ser que ela esteja provando um iogurte, um biscoito, podem ser crianças tendo a oportunidade de conhecer um brinquedo que ainda não foi lançado, enfim. E o que esta pessoa aqui não sabe é que uma dessas paredes, ou mais do que uma, ela na verdade é um espelho, né? Ou seja, tem alguém atrás aqui, sentado, assistindo a pessoa com uma pranchetinha ou com um computador, analisando o seu comportamento em relação ao produto, as suas reações, né? Então, como é que ela reage? O que aconteceu no rosto dela quando ela viu aquele produto? Será que ela franziu a testa? Será que ela fez assim? Ficou meio desconfiada, né? Na hora que ela provou, ela colocou o produto na boca, qual foi a reação dela? Será que ela fez uma reação de satisfação? Ou então... né? Enfim, tudo é analisado a fim de que possam se obter as informações necessárias, ajustar-se o produto, de modo que quando o produto vá para a prateleira do supermercado, saiba-se que ele vai ser um sucesso. Então, este é o propósito da sala espelho. Então, a sala espelho é um bom instrumento para se analisar o comportamento das pessoas. Usando isso, anos atrás, as emissoras de televisão entenderam que elas poderiam gerar um entretenimento para o povo,
usando coisas como essa. Quem não se lembra, por exemplo, daquele elevador onde se filmava, né, quando a pessoa entrava e acontecia qualquer coisa inesperada dentro do elevador, aí o povo ria, né, aquela coisa toda e tal. Qual é a reação da pessoa diante de uma situação inesperada? A tal da pegadinha, né? E depois, mais tarde, entre aspas, né, parece que isso evoluiu para um conceito mais complexo, onde se criou toda uma casa e toda uma situação. E essa casa é repleta de câmeras, onde as pessoas podem avaliar o comportamento de quem está ali. Interessante que isso começou não aqui no Brasil, mas começou nos Estados Unidos e depois veio para cá. Eu não sei se a primeira vez que isso foi experimentado no mundo foi nos Estados Unidos, esta informação eu não tenho, mas o que eu sei é que depois de ser experimentado nos Estados Unidos é que veio para o Brasil. O chamado Big Brother. Big Brother significa grande irmão. Big, grande, brother, irmão. E eu vou escrever aqui em vermelho, porque existe um propósito, a gente sabe, né? O vermelho é a cor do pecado. Big Brother. Tá aqui. Grande irmão. E quando isso começou, foi um sucesso de audiência aqui no Brasil. Agora pode ter caído mais na vala comum. Mas o que chamava atenção é que uma época havia até anúncio de jornal, né, para quem quisesse se candidatar a fazer parte do Big Brother. E ali as pessoas ficavam, às vezes, durante meses, enfim, semanas, né? Pessoas, às vezes, que nem se conheciam, tal, mas estavam lá. Mas é interessante que quando você queria, por exemplo, se candidatar, você tinha que preencher informações dando o teu perfil. E a organização do programa é que poderia definir se você tinha o perfil adequado, considerando as pessoas que eles pretendiam colocar ali naquele ambiente ou não. E aí o que chama a atenção? Significa que as pessoas que eram colocadas naquele ambiente para serem analisadas não eram pessoas quaisquer. Alguém decidia, certo? Não, eu quero uma com esse perfil, quero mais outra com aquele, outra com outro e assim por diante. Qual o propósito disso? Ora, vamos supor que eu sou o marqueteiro e eu estou aqui fora da sala espelho, que no caso é a casa do Big Brother. E eu pretendo escolher, não, uma pessoa com esse, uma com aquele, uma com aquele. Ora, eu tenho um objetivo quando eu escolho o determinado perfil das pessoas que vão participar daquilo, correto? E qual que é o meu objetivo? Analisar pessoas que tenham ou aquele perfil ou aquele padrão de comportamento, ou aquele temperamento ou aquela personalidade. Eu quero analisar as pessoas. Eu quero entender como elas reagem quando elas estão com outras pessoas que têm outro perfil. E naquela situação onde todas têm que conviver no mesmo ambiente ali, fechado. E dali eu quero extrair informações. Agora, irmãos, nós que somos espirituais, nós podemos começar a compreender várias coisas aqui. Talvez quem não é espiritual, isso aqui ele vai ter pouco proveito do que vamos falar. Algum proveito sempre existe, mas não vai ser todo o proveito. Grande irmão. Por que o programa chama-se Grande Irmão? Quem é que tem o costume de chamar os seus pares de irmãos? Pares quer dizer o seguinte, as pessoas que convivem com ele no mesmo ambiente, né? Nós entramos aqui nesta igreja e nos chamamos irmãos, certo? Então, grande irmão não vem por acaso, né? Alguém quer analisar o comportamento dos irmãos quando são obrigados a conviver durante um bom tempo juntos no mesmo ambiente. Quem é que tem o maior interesse de analisar isso, irmãos? Quem é que tem? Satanás. Nós temos um inimigo em comum. A Bíblia fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Abram lá em Efésios, capítulo 6.
Aqui a questão não são homens, a questão é o objetivo de Satanás. Efésios capítulo 6, versículos 11 até 13. 11 até 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso inimigo quem é? O diabo e seus anjos, certo? As hostes espirituais da maldade. A luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue se refere aos seres humanos. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, inabaláveis. Então, nós temos que nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir num dia, um tempo, enfim. E Paulo usa uma expressão para se referir a este tempo que é chamado dia mau. Que dia mau é esse? A que tempo Paulo está se referindo? Abram lá em Mateus capítulo 24. Aliás, antes de Mateus, abram lá em Apocalipse capítulo 3. Uma outra menção ao mesmo tempo, mas em outras palavras. Apocalipse 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, aqui, João refere-se a esse tempo falando sobre a tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora sim, Mateus 24, referindo-se à mesma época. Mateus capítulo 24, versículos 15 em diante. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Irmãos, eu vou traduzir aqui para vocês. A abominação de que falou o profeta Daniel, nós já estudamos em Daniel capítulo 12, não é assim? A abominação é o dia do domingo, como dia de repouso, certo? Que é o dia oficial de culto ao Deus Sol, o qual por si é uma abominação a Deus. Ele disse que em algum momento isso vai estar no lugar santo, quer dizer que no futuro isso vai ser objeto de discussão dentro da igreja aqui. Vão haver pessoas dentro de nós que vão se levantar dizendo, puxa, mas será que a gente não tem que obedecer eles lá, né? Aceitar o que as autoridades dizem, preservar a paz e tal. Quando nós ouvimos esse tipo de discussão aqui dentro, irmãos, nem volte para casa. Pode saber que já tem traidor dentro da igreja.
né? Então, o que acontece? Nós nos encaminharemos para lugares ermos, ou seja, vamos fugir, certo? Uma vez fugindo, os cristãos estarão em lugares ali reunidos em pequenos grupos e terão de conviver nas circunstâncias mais difíceis, certo? Sem meios, carência de recursos, carência de facilidades, enfim, né? Você não vai poder ir para o supermercado, por exemplo, né? Não vai ter levado cobertas, vai ser uma situação difícil. Não vai ter levado um band-aid, uma pomada, um medicamento, seja lá o que for. Vai depender mesmo de Deus. E além disso, vai estar convivendo com pessoas que agora todos ali debaixo do mesmo teto. E aí sim, começará o Big Brother, o grande irmão. O diabo não dá ponto sem nó. E já sabendo que isto vai acontecer lá no futuro, ele está já desde que ele lançou esse programa estudando as pessoas de diferentes países para ver como elas se comportam quando ficam juntas. Para ver como ele vai conseguir derrotá-las. E eu vou mais à frente. Irmãos, como se selecionam as pessoas que vão lá? Eu posso dizer que tem uma mão do inimigo trabalhando para que isso aconteça. Eu não vou dizer que as pessoas, por exemplo, o organizador do programa hoje, não sei o nome da pessoa, não sei quem é. Não vou dizer que ele é a pessoa que já sabe tudo o que vai acontecer lá no fim. Não. Mas o que nós sabemos é que nós cristãos temos uma luta contra o diabo e os seus anjos. E o diabo e os seus anjos vão tratar de dirigir as circunstâncias para quê? Eu sei que o pastor Jairo vai até a reta final. Então eu vou colocar uma pessoa que tem um temperamento como o dele, dentro do Big Brother. E ele vai estar junto com o irmão Lawrence lá, que vai estar junto até o final. Então eu vou colocar uma pessoa com o perfil dele. E eu vou colocar os dois juntos para conviver. E eu vou ver agora o que vai acontecer. Ele vai estudar, entende? Sim. Sala espelho. Ele está se preparando para aquilo. E por isso Paulo diz para nós, tomemos a armadura de Deus, para que nós também estejamos preparados naquele dia. Ele vai estar preparado? Pois bem, nós também. Para que nós possamos ficar firmes no dia mau. Irmãos, o Big Brother não tem outro objetivo final senão esse, podem ter certeza absoluta. Tá? Isso é um estudo de psicologia ao vivo, na prática. Por isso você tem que assistir o Big Brother? Não, pelo contrário, você não deve assistir. Por quê? Ora, porque lá a maioria das pessoas que vão são pessoas que mostram não terem o temor de Deus. Para que você vai ficar contemplando o comportamento de alguém que se comporta como ímpio? Vai ganhar o que com isso? Nada, né? Nós temos que nos fortalecer com a palavra do Senhor. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, nós temos que tirar aqui algumas informações. O diabo, o que ele pretende fazer para derrotar a igreja? Ele pretende criar rusguinhas entre nós. Indisposição de um para com o outro. Problemas. De tal forma que um ande com o outro atravessado aqui, né? Aí começa, sai a resposta atravessada, né? A coisa mal educada, né? Aquilo que um pergunta, o outro não responde direito, né? Faz que não entendeu, e assim por diante. A comunicação começa a ficar truncada, certo? Tem várias formas, né, de se gerar uma intriguinha. E nós, cristãos, nós precisamos nos precaver contra isso. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 13 a 15, nos diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros,
Vede, não vos consumais também uns aos outros. O que é morder um ao outro, irmãos? Né? Chega aqui, né? Tá um conversando com o outro, um fala uma coisa, o outro já solta aquela piadinha que um não gosta, né? O outro já solta aquela resposta atravessada, o outro dá o pitaco na vida do outro que podia fazer bem ficando calado, e assim por diante. E aí a gente vai colocando o preguinho no coração do irmão, né? E aí nós vamos gerando problemas. E o diabo vai conseguindo o que ele quer, que é gerar essas rusguinhas. As rusgas, elas são como a semente do mato. A semente do mato, ela é incrivelmente resistente, a ponto de que pode passar às vezes 1 ano sem chover. Depois da primeira chuva, pois aquele mato vai brotar. Se você for plantar a tua verdurinha que você quer, né, aquela tenrinha que você gosta de usar na salada, essa aí você vai ter a maior dificuldade, né? A terra tem que estar fofa, tem que ter humus, né? Tem que chover na hora certa, tem que ter tudo lá. Agora, a semente do mato, bastou a primeira chuva. Não precisa ter horta nada. Às vezes junta areia no canto do asfalto, pois nasce o mato ali. Né? É assim. Olha, gente, chega a ser tão absurda a coisa, que, por exemplo, eu lembro de onde eu morava, não muito longe, tinha um viaduto na BR, e o viaduto assim, né, ele vai subindo, então antes dele passar por cima da outra pista, ele tem uma elevação. E nessa elevação, quem construiu juntou a terra aqui e fez uma espécie de muro de arrimo com várias placas de concreto que parecem até uns tijolinhos de montar assim. Não sei se vocês já viram isso, mais ou menos assim, né? Aí elas vão emendando uma na outra, tal. Não sei se vocês já viram isso, né? Vai assim, uma emendando na outra e forma aquele paredão. Pois não é que passados alguns anos, aqui na vertical, nas frestas, estava cheio de mato. Parece até jardim suspenso. Né? O mato é terrível. Então, o diabo sabe, tudo que ele precisa é lançar a semente. Na hora certa, ela vai produzir. Né? Então, irmãos, nós devemos nos cuidar para que nós não estejamos mordendo uns aos outros. Né? Aprendendo a entender os irmãos, sabe? Isso é uma coisa que quem sofreu muito na vida acaba aprendendo. É assim, no começo, né, a pessoa pode ser até meio espalhafatosa, fala o que vem na mente, e não sei o que, não está nem aí com ninguém, assim, o outro ficou ofendido, o problema é dele e tal. Aí passam vários anos, apanhou muito da vida, todo lugar que ele já entra medindo para ver quem que está no ambiente, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Não é assim? É assim. Então, com a vida, aprende-se muito. Agora, o cristão, ele precisa aprender de Jesus. Jesus tinha a prudência. Né? É a prudência. A Bíblia diz lá em Tiago, do varão que é perfeito no falar, coisa que todos nós, inclusive eu, temos que aprender. Tiago, capítulo 3. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Impressionante, né? É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.
porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tá bom até aí. O que nós aprendemos aqui, irmãos? É importante nós temos o dom da palavra ao seu tempo. Tem um provérbio que me acompanha, né? Que é assim: tudo o que pode ser dito deve ser dito desde que seja bem dito. Ou seja, existe o momento, o local, a forma e o contexto apropriado para se falar cada coisa. A mesma coisa dita de uma forma ou no momento errado, no local não apropriado, enfim, gera o efeito contrário daquilo que se esperaria. Então, nós temos que tomar um cuidado, né? E o que acontece é que quando nós nos reunimos e vamos nos habituando à presença uns dos outros como irmãos, nós vamos nos sentindo mais na liberdade de falar determinadas coisas. Mas nem sempre o nosso irmão entendeu que nós temos esta liberdade. Ou está pronto para escutar determinadas coisas. E isso nós temos que entender. Por quê? Para evitar que o inimigo consiga lançar a semente do mato. Porque a semente do mato um dia vai brotar. Podem já existir sementes aí. Eu não sei. Porque no decorrer da convivência é fácil acontecer, né? Um atritinho aqui, né? Tic, tic, tic. Então, irmãos, nós da Igreja de Deus, nós devemos nos cuidar. Nós devemos vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor procurando tragar. E a vitória, ele sabe que ele consegue a partir de uma pequena coisa. Então ele comemora aquela pequena vitória, avança, até que finalmente ele consegue derrubar. Ninguém cai repentinamente, irmãos, isso não acontece. Poxa, aquele irmão era tão bom, né? O irmão tão firme, decidido, tal. Se veja só, de repente, né, aconteceu. Pode ver a história dele lá. Se você tivesse acesso ao livro lá do céu, você ia ver que não foi assim tão de repente. Né? Tinha toda uma construção por trás, até chegar aquele momento da grande ou da queda maior, queda mais visível, né? Então, irmãos, nós temos que fechar a porta para o inimigo. Isso vale para todos nós, eu estou incluído também. Todos nós temos que fechar a porta para o inimigo. Isso vale para os membros, isto vale para os pastores e líderes do ministério. Porque nós, se formos fiéis, viveremos o Big Brother. Então temos que cuidar. Né? Não podemos deixar que o inimigo obtenha vitórias sobre nós. Irmãos, a Bíblia diz que a essência do cristianismo é o amai-vos uns aos outros, não é verdade? Bom, eu já começo dizendo que esse amor vem de Deus, nós não temos. Então, o que nós precisamos? Buscar a Deus. Buscar que Jesus derrame sobre nós aquilo que nos falta, né? E dê a nós também a prudência, a sabedoria. Nós vamos precisar disso. É um dom que todos nós precisaremos ter. Além também de ter o dom do discernimento, entender a situação. Às vezes, sabe, eu já comecei a agir de uma forma, outros já estão assim com o pé atrás com aquilo que eu fiz ou falei nesse momento, e eu mesmo ainda não me dei conta, eu continuo, tal. Né? Ao passo que, eventualmente, alguém já discerniu a situação e já está avaliando. Então, assim, nós temos que pedir a Deus que dê o dom do discernimento, avaliar a situação. Nós estamos aqui, irmãos, para nos ajudar. Somos fracos, todos nós. Todos somos fracos. A questão é que as fraquezas nossas são diferentes. Nem todos têm a mesma fraqueza. E naquilo que um é mais forte, que ajude o mais fraco. E assim por diante.
E aquele que é ajudado, agradeça a Deus porque recebe ajuda. É uma prova de que veio para o lugar certo. Para um lugar onde tem irmãos que pensam em você, que gostam de você, que querem te ajudar. Mas aquele que pensa que é o professor para ajudar os outros, cuide de não ser inconveniente e fazer as coisas da forma errada na hora errada. Repetimos, tudo que deve ser dito, deve ser bem dito. Né? Assim, irmãos, nós poderemos ser perfeitos no falar. E se formos perfeitos no falar, nós seremos irrepreensíveis, é o que a Bíblia diz. Ainda na carta a Tiago, a Bíblia diz, capítulo 3, versículos 1 e 2. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que ele quer dizer com isso? Não sejam mestres. Qual é o sentido? Será que ele não quer que ninguém ensine a palavra? Não, não é este o sentido. Ele quer que todo mundo pregue o Evangelho. Mas não ser mestres, aqui neste contexto, ele tem a ver com, olha, não se entenda o professor das pessoas para corrigir todo mundo. Certo? Porque o mestre é de receber mais justo juízo. O Senhor Jesus disse, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. E todo o agravo que for feito a um será retornado a ele. Isso é uma coisa que me impressionou muito. Até quero ler para vocês essa passagem, fiquei bastante impressionado. Todo agravo feito a um voltará para ele mesmo. Eu vou procurar ali, porque esse não estava no script, mas me ocorreu. Eu acho que vale muito a pena a gente meditar nisso, sabe? Enquanto isso, queria que vocês abrissem comigo lá. Em Tiago, onde nós estávamos mesmo, capítulo 3, nós vamos ler o 2º verso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Interessante isso, né? Se alguém não tropeça a língua, ele é perfeito no falar. Pois não? Pensei que iam falar. Tudo bem. Nós precisamos buscar esta perfeição, irmãos. Ela está ao alcance de todos nós. É fácil? Não é. Tá? Colossenses 3:25. Abram lá, por favor. Já achei aqui. Colossenses 3:25. Está aqui. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Isso é uma coisa que quem já viveu um pouco já percebeu, né? O fulano sempre fazia isso com os outros. Cedo ou tarde vai acontecer com ele. Não é assim? Cedo ou tarde, aquilo que o homem semeou, ele vai colher. Quem fizer o agravo, sofrerá ou receberá o agravo que fizer. Portanto, devemos dominar a nossa língua. E como faremos? Buscando a Jesus. Em João capítulo 17, no versículo 17, nós encontramos a oração do nosso Salvador e Mestre, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, onde ele diz assim, versículo 20. João 17, verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti,
para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, irmãos, nós precisamos ser pessoas que entendam a posição do outro, que entendam a situação do outro, que procurem verificar o contexto no qual o outro está inserido quando nós vamos avaliar determinada situação. E que daí as nossas decisões em relação a se vou ajudar, o que vou dizer ou não, elas sejam tomadas somente após esta avaliação inicial. Isso já vai nos ajudar, né? E em segundo lugar, irmãos, que realmente brote em nossos corações um amor genuíno e sincero pelos nossos irmãos. Porque quando nós gostamos, nós temos prudência, né, no tratar. Então, meus irmãos, nós precisamos daquilo que Jesus tinha. O amor de Deus, segundo a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, está em Cristo Jesus. E este amor precisa ser derramado em nossos corações. A Bíblia também diz, em 1 João, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, nós precisamos nos amar, mas com um amor que só pode prover de Deus. Não adianta eu falar, não, agora eu vou, sorrir para o irmão. O homem só consegue consertar o exterior. Quando muito, ele tenta exercer o domínio próprio. Já é alguma coisa, mas não é o que vai resolver o problema. O que vai resolver é Deus atuando de dentro para fora. O poder de Deus por meio de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busquemos a Deus para que Ele nos una no verdadeiro vínculo da perfeição. E assim possamos nos ver como ajudadores, como amigos, como irmãos, como realmente o Senhor deseja que seja. E aqui fica o apelo do Senhor. Quem gostaria hoje de abrir o seu coração para receber o Espírito do Senhor e poder atuar segundo este amor, a fim de que na igreja tenhamos a unidade que o Senhor pediu que tivéssemos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos ajude. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pela mensagem de hoje, certamente é oportuna, e pedimos a Deus que o Senhor venha encher os nossos corações com o teu Espírito e através dele, Senhor, possa abundar em nossos corações o amor e também, fruto disso, possa vir a sabedoria no proceder e no falar. Pedimos a Deus que venhas a abençoar cada um que aqui se encontra e também cada um que nos assiste pelo vídeo. Que possamos, ó Deus, ter estas vitórias, a fim de que, quando chegar o dia mau, como tua igreja, possamos estar firmes e vencer. Amém. Que ao passarmos nós pela prova do Big Brother, do grande irmão, saiamos vitoriosos. Amém. Pedimos a Deus estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, quero estender o convite para que você continue nos acompanhando pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. As transmissões ocorrem sábados em 2 horários, são 15:10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto, e terças-feiras a partir de 8 horas da noite. Você também tem informações adicionais para estudos mais profundos pelo site advertenciafinal.com.br. Lembrando que lá estão disponíveis os materiais para venda. Nós estamos com algum problema na loja virtual, alguns têm pontuado isso. Portanto, se você tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco pelo WhatsApp.
O WhatsApp é DDD 41, número 995098425. Queria fazer uma oração, pedir as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Mas não sem antes fazer um apelo a você que tem sido atraído pelo Senhor, que tem sido convencido pelo seu Espírito de que esta igreja, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, é a igreja dele na terra, um instrumento que ele escolheu para levar o verdadeiro Evangelho nestes últimos tempos. E você deseja fazer parte deste povo, dando o passo do batismo, entre em contato conosco. Também pode ser pelo WhatsApp, já acabei de dar o número para você. Assim, poderemos te passar os estudos bíblicos e você se preparar e poder descer as águas e unir-se à igreja mais próxima do teu endereço. Vamos fechar os olhos, invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.